entrevistar no nosso programa Direito Política o Dr. José Oscar Silveira Júnior. Ele é advogado criminalista, professor universitário e fundador do Oscar Cursos. Bem-vindo, Oscar. Uma honra recebê-lo aqui. Doutor Oscar, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço vocês pelo convite. Eu me sinto muito honrado de poder expor nossa trajetória profissional e aquilo que nós estamos aí encarando para os novos tempos nos ensinos jurídicos e na advocacia. Oscar, antes de falarmos do direito propriamente dito, vamos conhecê-lo. Por qual motivo o senhor escolheu o curso de Direito? O que o inspirou? Olha, eu tenho 39 anos, né? Estou às vésperas de completar 40 em agosto. Muito jovem. Muito, uma criança, né? Aos 40 anos. E quando eu tinha meu avô, ele foi policial militar, e o meu pai era despachante, na época falavam despachante policial, a polícia civil que cuidava do trânsito, né? Do Detran e tudo mais. Então eu cresci nesse meio. Talvez seja uma das coisas que me chamou a atenção, ver o meu avô que morava ao lado de casa chegar de viatura. Eu cresci no quartel, frequentando clubes só para policiais militares. E indo na delegacia com meu pai, conhecendo delegados, conhecendo investigadores de polícia. Quando eu estava na quarta série, em 1993, eu tinha 10 para 11 anos. Saiu uma briga na classe e foi todo mundo para a diretoria. Eu fui junto, aí começaram a ver cada um o que tinha aprontado. E eu fui perguntar, me questionaram, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não estou envolvido em nada, mas eu vi quem está certo, eu vim aqui porque eu não acho justo. Eu lembro até hoje que a diretora virou e falou, nossa, você tem que ser advogado criminalista, hein? Comprou briga que não é sua. E eu voltei com aquilo para casa e eu falei, mãe, eu vou ser advogado criminalista. Ela falou, pelo amor de Deus, profissão do diabo. A profissão do diabo, seu avô vai ficar com uma vergonha, defender bandido, eu quero que você seja agrônomo. E eu não sei nem regar planta. Ela falou, não vou nem falar nada porque você não vai lembrar disso, você está falando por falar. Você tem 11 anos. Eu nunca mais tirei aquilo na minha cabeça, nunca mais cogitei outra profissão na minha vida. Sempre gostei desde a infância de leitura, né? Sempre fui fascinado por leitura, minha infância toda, por escrita. E sempre gostei muito de política, história, que eu acho que são coisas impossíveis de dissociar. Hoje é difícil os alunos, porque é tudo uma questão de educação de base. Mas é impossível você ser um bom profissional de direito sem gostar de história, sem entender a geopolítica. Não tem nada solto no mundo. As coisas elas têm um lastro anterior. Se você não conhecer, você não consegue entender. Você vai ser um profissional tacanho, você vai ser uma pessoa tacanha e você provavelmente vai emitir opiniões fechadas. Então, isso tudo me ajudou. Quando eu terminei o ensino médio, eu prestei vestibular e quando eu ingressei aos 19 anos na universidade, tinha aquele risco de eu chegar lá e me desiludir. Pelo contrário, eu cheguei lá e me apaixonei, fiquei muito apaixonado, já nas primeiras matérias, que nem todas são propriamente de direito. Filosofia do direito, teologia e cultura, porque eu sou de formação cristã protestante, né? Fiz e faço outro curso de teologia atualmente, sempre fui apaixonado por estudar a Bíblia. Então, tudo que diz respeito à teologia me interessa bastante, né? Então, eu já gostei demais de tudo aquilo que fazia pensar. E me encontrei, comecei a fazer estágio no PROCON, fui para o lado do direito do consumidor. E durante toda a faculdade eu fiz meus estágios voltados para o direito civil, de modo amplo. Empresarial, falência, na época concordata, né, antes da alteração em 2005. E direito do consumidor, mas meu sonho era ser criminalista. Eu falei, quando eu puder ter o meu próprio escritório, eu vou ser criminalista. Então, quando me formei, fui aprovado na OAB, ninguém me segurou. Comecei, e de uma geração que não queria pôr a mão no direito criminal. Da minha classe, da minha geração toda, a Universidade Metodista de Piracicaba, que é onde eu graduei, pouquíssimas pessoas quiseram ir para esse lado. E a geração antiga já estava ali, desacelerando. Então eu entrei num vácuo, digamos assim, da área, né, em Piracicaba. Comecei a trabalhar em todas as regiões, todas as cidades da região. Limeira, Rio Claro, Charqueada, muitas cidades começaram, Rio das Pedras. E
depois de alguns anos, depois de 5 anos advogando já intensamente, eu iniciei meu trabalho no Tribunal do Júri em São Paulo e eu fazia júris no Fórum Criminal da Barra Funda, gratuitamente, para aprender. E na primeira vara criminal, na primeira vara do júri da Barra Funda, com o defensor público Ivan Silveira Laino, aprendi muito, porque o Tribunal do Júri é outro direito, né? É outro mundo, por mais que você já tenha experiência. E, resumidamente, foi essa minha história aí no direito. Eu não me arrependo em nada, faria tudo de novo. E, certamente, eu acredito que ninguém consiga fazer isso uma vida inteira sem gostar. É muito bacana, você sempre quis ser advogado, criminalista. Eu sempre quis ser advogado criminalista. Eu acho que eu entrei já na advocacia criminal sem aquela ilusão de como era uma cadeia, como era uma delegacia, porque o que eu vejo hoje, isso não é um problema de quem se forma em direito, é um problema da atual geração. Eles não são conectados à realidade, porque eles têm tudo. Eles não sabem o que é falar não. Eu tenho 2 filhas, eu sei a dificuldade. E olha que são pequenininhas. Pequenininhas. A minha de 8 anos fala, meu, quando a gente vai pra Disney? E aí eu, que sou todo, falo, vem aqui um pouquinho. Papai não sonhava em ir pra Disney. E nem falava pro pai, né? Como que você chegava pra um pai e questionava não se cogitava. Não, pai, mãe... Mas você já foi. Eu fui várias vezes. Eu falei, fui. Primeira vez que eu fui foi aos 30, paguei até os 31. E assim vai. Por quê? Porque não se pode falar não pode confrontar, eles não podem ser questionados, eles não podem nada, eles só podem ter. Então essa geração é a geração que vai estudar direito, e vai entrar num mundo que trata de pessoas que entram na justiça, às vezes, por causas alimentares. A pessoa não tem o que comer e depende da justiça, precisa de um remédio. Ou seja, para você atuar na advocacia e no direito, e isso é uma crítica que sempre foi tecida à magistratura e ao Ministério Público, que inclusive ensejou a inclusão na emenda 45 de 2004, que fosse necessário 3 anos de experiência jurídica para essas carreiras, porque é necessário que o juiz e o promotor eles desçam dos pedestais para atuar, porque a sociedade real está ali. O juiz não pode ficar enclausurado na torre, como era antigamente, né? No medievalismo, ficava aquela coisa intocável. Não, o juiz tem que olhar. E aqui, agora, uma crítica à magistratura, mas o meu reconhecimento que muitos juízes da nova geração têm sido esse tipo de juiz. E muitos, assim, de não ligar quando a pessoa simples, o leigo, fala você. Eu tenho uma amiga, né, que eu quero fazer menção aqui, a doutora Olívia, que é delegada da Delegacia da Mulher em Piracicaba, professora de Direitos Humanos, e ela fala, Oscar, como eu vou exigir que uma pessoa que não estudou direito, não tem compromisso nenhum, me chame de doutora? Ela já vai lá abatida porque quer ser acolhida. Se a primeira pessoa que recebê-la já repreendê-la por conta de um chamamento, aí ela vai ficar ainda mais, né, reprimida. Então, assim, eu percebo que gradativamente a magistratura e o Ministério Público têm se colocado um pouco mais próximo da realidade social. Mas o advogado não tem como. Então, assim, o advogado tem que saber que o mundo não é fácil. E como ele vai lidar com isso? O advogado é um resolvedor de problemas. Você já falando de advogado, quais conselhos que você dá para as pessoas que estão estudando direito e escolherem essa carreira? Qual é o conselho, até como professor universitário, né, do seu curso também fundador, quais os conselhos você daria? Olha, tudo que você pega para fazer pela metade é melhor não fazer. Tudo na vida. Porque, pensando filosoficamente, frases de Facebook que a gente só posta e não vive. A vida é um sopro quando morre alguém. A vida é um sopro. Sim, mas a gente vive a nossa vida que a gente sabe que é um sopro, fazendo coisas inúteis. Inúteis. E isso você pode fazer coisas inúteis vestindo um terno Armani, ou você pode fazer coisas inúteis sendo alguém muito simples. A questão é que cada um tem o seu valor.
E entrar numa universidade tem o seu glamour, e normalmente essas escolhas são feitas com 18, 17 anos, e as pessoas não sabem absolutamente nada da vida aos 17, 18 anos. E vindo numa geração como essa que eu acabei de falar, sabem menos ainda. Não sofreram para absolutamente nada. E não estão dispostos a sofrer. Então veja, eu com meus alunos da graduação, eu não sei até quando eu vou conseguir isso, porque as dificuldades são muitas. Eu não deixo pegar no celular. Não deixo pegar. Se a pessoa quer ficar no celular, ela pode sair da sala de aula. Eu não proíbo, eu deixo inclusive com presença. Mas ficou ali, vai prestar atenção. Por quê? Porque não é brincadeira. Porque quando nós entramos numa consulta médica, você não quer um médico que levou tudo na brincadeira. E o advogado ele pode salvar uma vida ou ele pode prejudicar uma vida perpetuamente. Não é brincadeira. Então, trazer essa responsabilidade já na graduação é uma dificuldade como professor. Porque eu tenho vários jovens advogados no meu escritório, eu falo, vocês são jovens advogados, mas já vou tratá-los como advogados. Aqui não tem mais estagiário. O que nós esperamos de alguém que graduou, que foi aprovado no exame dificílimo como é o da Ordem dos Advogados do Brasil, é uma postura de quem se compromete com aquilo para o que foi constituído. Alguém assinou uma procuração falando, olha minha vida, está aqui para você. Então, primeira coisa que eu falo, a faculdade é gostoso, sim, o pessoal bebe, namora, vai para acampamento, se manifesta ideologicamente, isso tudo é legal, eu fiz. Só que eu falo para os advogados que trabalham comigo, para as advogadas, que no meu escritório só tem mulheres, né? São 6 mulheres. E 2 trabalham no direito criminal. Eu falo, são criminalistas? Sim. Já leu o Código Penal inteiro? Já leu o Código de Processo Penal inteiro? Já leu a Constituição inteira? Pelo menos uma vez? Não, então vocês não ousem falar que já são criminalistas. Porque não tem cabimento você atuar numa área e dizer que você... Então, resumindo, compromisso, noção da realidade e estudo. Você pode ter lazer? Pode, mas estudo. A gente come isso. A gente tá na... Já viu o churrasco do advogado? É uma chatice. Minha esposa odeia aí. A gente não tem assunto. A gente só fala disso. Mas pra nós é legal. Mas a gente combina, fala... É o dia a dia. É o dia a dia. A gente fala assim... Pessoal, ninguém vai falar de fórum, hein? Não, tranquilo. Mas não dá 10 minutos sem ninguém perceber. Alguém tá falando de alguma coisa, de algum problema, algum rolo, alguma... Até uma história engraçada. Uma história engraçada. É o seu... Tudo o seu dia a dia. Então você não vai conseguir separar o direito das 8 às 18. Não vai conseguir. Então, assim, se você não tiver prazer naquilo, não faça. Assim como eu não fiz medicina. Você foi um ótimo aluno de biologia. Nem agronomia, né? Que sua mãe queria. Nem agronomia, porque eu não gosto de terra até hoje. Então, a gente tem que ter paixão e comprometimento. Se você não consegue, na graduação, ter uma postura adequada, será que você vai enfrentar uma prova da OAB? Você vai prestar concurso da magistratura, as pessoas não têm noção. Eu falo para os alunos, pessoal, quando vocês falam isso, vocês têm a real noção do preparo, não só acadêmico, mas psicológico que vocês vão ter que enfrentar. E às vezes chegar na última fase, ser reprovado e começar tudo de novo, já numa fase que vocês gostariam de estar ganhando dinheiro, mas ainda estão tentando atingir o sonho, a família começa a pressionar. Então não dá tempo. Eu assisti um filme há mais de 10 anos, chama Desafiando os Gigantes. É um filme relativamente simples até, mas ele traz umas mensagens muito legais. E eu lembro que uma das frases que o protagonista dizia, ele falava, você não pode esperar começar a chover para arar a terra. Você tem que arar a terra e deixá-la arada. Quando Deus mandar chuva, a terra já está pronta. Deus não vai mandar chuva sem a terra estar pronta. É isso. Você ara a terra durante a graduação. É a mesma coisa como professor, como professores, vocês sabem disso. Como é difícil para a gente ter que ensinar um aluno de direito a interpretar um texto. Isso é educação de base. Foi a tia Maria, lá do primeiro ano, que deveria ter ensinado isso. Da mesma forma, você não consegue, no exercício da advocacia, ensinar algo que já era para ter tido uma conduta lá atrás.
Então, aluno que afronta o professor gratuitamente, não tem respeito pelas autoridades, não sabe se portar, ou tem aquela visão extremamente anarquista, dissociada no Estado constituído, como que a gente vai trabalhar com uma pessoa dessa no direito, que é uma carreira que exige liturgias, como nós estávamos falando, desde tratamento, desde comportamento, vestimenta. Eu só ia de bermuda na universidade. Quando começou o estágio, comecei a usar terno e gravata, começava a passar mal. Só que hoje eu fico no sol, nem lembro que eu estou de terno e gravata. Para mim é normal. Então veja, até o jeito que eu me visto mudou. Você não se dá o trabalho de sair de qualquer forma, não falar qualquer coisa, se proteger, inclusive, de não beber em público de uma forma exacerbada. Qualquer tipo de exposição que possa macular a sua carreira, podendo, deve ser evitada. É importante lembrar, como o senhor bem disse, que o estudo não para na graduação. Depois de graduado, seja para quem vai para a carreira acadêmica ou para quem vai advogar, nós temos sempre um estudo constante. E o senhor também é professor de Direito Penal. Quais são as suas experiências nessa área? O que lhe atrai nessa carreira? Desde que eu pensei, minha vida inteira eu pensei em ser professor. Por exemplo, eu sou músico. Sou músico há 25 anos. Eu cheguei a dar aula de música. Qual instrumento? Eu toco guitarra, eu estudei guitarra, mas por conta eu aprendi violão, contrabaixo e teclado. Né? O campo harmônico é correlato, então eu consigo tocar os 4 instrumentos. Né? Mas cheguei a dar aula de violão quando eu era adolescente ainda. Cheguei a dar aula na escola bíblica, na igreja, porque eu gosto. Ou seja, tudo que eu sei um pouco eu gosto de transmitir, porque eu acho que isso faz a gente crescer demais. Hoje cedo, minha filha de 8 anos, que é meio nerd também, a gente tem programações nerds juntos, né? Ela me perguntou como que era o padrão de vida na Alemanha. Sabe-se lá por quê. E nós entramos no assunto e caímos na Guerra Fria, falando da ex-União Soviética, da OTAN, da ONU e tudo mais. Então, isso tudo tem que fazer parte da vida da gente, né? Então, passar o conhecimento é algo que me faz bem. Com o direito, estou contando tudo isso para mostrar se de tudo isso eu fiz um compartilhamento, quanto mais o direito. Eu sempre gostei muito dos professores, mesmo aqueles que não me agradavam muito. A aula eu nunca tive problema nenhum. E eu não era dos CDFs, tá? Não quero aqui agora ser demagogo ao ponto de dizer que eu era um aluno. Não, eu fui em todas as festas que eu pude. Fui do diretor central dos estudantes, fui do movimento estudantil, fiz acampamento, fiz de tudo. Mas dá para ter responsabilidade para você conciliar tudo isso. Então, quando eu me formei, eu falei, eu vou ser professor. Em 2010, eu fui convidado para dar aula, eu não era nem especialista ainda. Fui convidado para dar aula num curso preparatório para vigilantes da aula de legislação. E é um público mais simples, modo geral, claro, mas assim, é um público que tem uma escolaridade reduzida, né, no sentido de graduação. E eu lembro que eu refiz toda a apostila por conta e montei uma apostila que se fizesse entender aos alunos, né? E eu lembro até hoje que eu falei no meu íntimo, né? No meu íntimo e com Deus. Eu falei, eu quero dar aula. Na época o meu sonho era dar aula na LFG, que estava no auge, né? Eu falava, eu vou dar aula para eles como se eu já estivesse dando aula na LFG. A história da terra arada, é isso. Eu falei, não vou esperar chegar lá, porque eu não vou chegar, né? Tem que fazer com... E eu dei aula e gostaram demais. Depois daquilo já me convidaram. O dono da escola, que é Guarda Civil Municipal em Piracicaba, pegou licitação em várias cidades para fazer cursos de atualização jurídica. Cursos vários de atualização, dentre eles jurídica, ao corpo da guarda da cidade. E aí, na sequência, pela excelência que eu dei aula lá, eu fui dar aula para a Guarda de Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste, Mojimirim, Porto Feliz e Araras.
Ministrei aula em 5 cidades e depois fui convidado para Salvador, na Bahia. Não consegui porque tinha que ficar lá 3 meses e eu não pude. Disso, eu já comecei a fazer pós-graduação em São Paulo, na Escola Paulista de Direito. Fiz em penal e processo penal. E lá a gente já começa a ter um contato maior acadêmico, né? E legal da pós-graduação porque os alunos são muito diversos, né? Advogados fantásticos do litoral de São Paulo, da grande São Paulo, tinha gente que vinha do Rio, de Minas, só para fazer a aula e voltar. Juízes, promotores, e tinha muitos delegados, porque o coordenador era delegado. E dali em diante eu já falei, vou fazer mestrado. Sempre foi meu sonho. Aí eu fui aprovado no mestrado na EPD e na Unimep. Mas aí eu achei viável fazer na Unimep. E entrei na Unimep. E no primeiro semestre já surgiu a oportunidade de estar substituindo um professor lá no ISCA, né, em Limeira. E foi uma experiência fantástica, cresci muito. Como eu disse anteriormente, uma classe muito empenhada, e você dar aula para alunos empenhados é uma prova de fogo, né? Na sexta-noite. Na sexta-noite, nas 2 últimas aulas. E eu falava, gente, hoje vai faltar gente, não faltava um. Aí eu fazia chamada esperando que vários fossem embora, não saía um. Eu falei, gente, eu vou ter que dar aula de verdade. E perguntas complexas. Um dia um aluno me virou e falou assim, sabe aquele capítulo que o livro do Barroso, o ministro Barroso, fala? Eu falei, gente, por que esse menino lê o ministro Barroso e veio me questionar? Não teve outra saída a não ser eu ler a literatura, porque eu não podia sair sem resposta. Então isso faz a gente crescer. Você vê como essa troca de conhecimento, né? Eu não sei se essa frase é do Paulo Freire, né? Me permitam caso esteja errado, mas eu gosto muito que fala que o professor ele tem que descer do pedestal até o aluno para levá-lo, não o contrário, né? Conhecimentos é para encantar as pessoas, não para humilhar. E isso tem sido uma verdade na minha vida que é muito legal. Por exemplo, gente que eu dei aula lá atrás, falar, passei na OAB. Isso aconteceu no ISCA. Eu dei aula para eles 1 semestre. Você não acha que você marcou a vida de alguém em 1 semestre? Poxa, que legal. No outro semestre, eu substituí um professor em Rio Claro, na Faculdade Claretiana. E de lá em diante, Limeira, Rio Claro, fui para Tatuí, assumi 3 anos lá, penal e processo penal. Dei aula na Unimep, também pelo estágio docente no mestrado. Em 2017 eu fui convidado por um amigo, meu escritório é em São Paulo. Eu sou inscrito em São Paulo desde 2018. E sou inscrito na seccional ali no João Mendes. E meu parceiro de São Paulo estava fazendo doutorado na UBA, Universidade de Buenos Aires. E ele me convidou, através de alguns contatos dele, para ministrar palestras na Colômbia. 3 universidades na Colômbia. E eu estive na Colômbia ministrando palestras em Medellín, Bogotá e Pereira, uma cidade fantástica que eu não conhecia, em torno de 700 mil habitantes, polo de café e de universidade. Foi uma experiência fantástica, porque um país da América do Sul mais pobre que o Brasil, que está saindo de décadas de subserviência das Farc, do tráfico de drogas, é um país lindo, maravilhoso, universidades maravilhosas e o tratamento que dispensam aos professores, eu fiquei constrangido, não fiquei maravilhado, fiquei constrangido. E a gente precisa disso, aprender com o primo pobre. A Colômbia é o primo pobre do Brasil e tratam a educação de uma maneira maravilhosa. E aí, em 2018, eu idealizei um curso de extensão pela Faculdade de Pós-Graduação da Unimep. Em parceria, montamos eu, um advogado e uma juíza federal em Piracicaba. E esse curso foi ministrado em parceria na Unimep. Ficamos ali 1 ano ministrando esse curso em caráter de extensão, no qual nós levaríamos no encerramento as pessoas para fazer um módulo especial fora do país, nos Estados Unidos, né? Em 2019, eu continuei lá em Tatuí, só que em 2018 eu comecei no Damásio, na equipe de tutores,
onde eu corrigia as peças de treino de segunda fase penal, né? Chegava a corrigir 60 provas no dia. E todas as provas, obrigatoriamente, a instituição exige que você comente. Mesmo que isso tenha sido totalmente correta, você tem que comentar de uma forma individualizada. Então eu também aprendi muito com aquilo. Gravava aulas de correção de gabarito e de laboratório de peças. Então, quer dizer, já saí daquele viés acadêmico profundo que a gente faz na graduação, aquela formação de pensamento, e entrei no viés do preparatório. Nesse meio tempo, veio o apocalipse, né? A pandemia, subitamente, a gente não sabia como ia ficar, suspenderam todos os concursos, exame da OAB, meu escritório fechado, todo mundo desesperado, eu com a minha filha caçula para nascer a qualquer momento, minha esposa afastou, a gente não podia sair nem na calçada do condomínio. Então são coisas que a gente teve que manter ali um preparo psicológico para não pirar, foi uma loucura, né? E eu comecei a fazer as lives. Comecei a fazer as lives como quem não quer nada. Aliás, foi uma enxurrada de live, né? Sim. Só faltaram os pets fazerem live, né? Se é que não teve. Foi muita live. Só que, para minha surpresa, começou o pessoal curtir muito. E aí, o que você acha disso? O governo pode... E muita gente mandando no direct do meu Instagram, dizendo: o que você acha disso? Poxa, eu tô acompanhando as lives. E aí, eu comecei a receber muito elogio de gente que não era do direito, falando: cara, sua linguagem é uma linguagem acessível. Eu nunca entendi esse assunto. Que legal, fale mais. E aí eu resolvi, falei: por que não eu? Né? Porque eu sempre estive ligado a outra instituição. Falei: por que não eu, né, contribuir com um trabalho que tem o meu nome? E eu, de uma maneira ousada, num momento de crise, fui e decidi abrir uma empresa de cursos e assessoria, né? Mas o nome é Oscar Cursos. Meu nome é Oscar, mas a empresa eu optei por chamar por Oscar por um viés comercial. E patenteei o nome, eu registrei o nome, a marca, o logo e tudo mais. Criei um Instagram e comecei a trabalhar num canal novo no YouTube. Contratei uma empresa de tráfego e de marketing jurídico, marketing digital, porque é um mundo novo para mim. Não é que era, é ainda. Tem muita coisa que eu achava que era simples, não é. Eu achava que, por exemplo, para fazer propaganda era só entrar e pagar o patrocinado ali. Não é. Para você escolher o público que vai comprar o seu produto, o que se espera. No primeiro mês que nós fizemos isso, nós tivemos 210 mil visualizações. Entre Facebook, Instagram e YouTube. Só que aí nós percebemos várias coisas. Primeiro, a maioria das pessoas vem o vídeo, mas não se inscreve. Por isso que a gente fica lá: se inscreva e tal. Por quê? A pessoa vem e gosta, mas não quer ficar inscrita, não quer receber notificação no sininho e tal. Constatamos que 80% do público era mulher, era feminino. De mulheres entre 20 e 35 anos. Como talvez eu não seja uma referência de beleza masculina, talvez a explicação realmente seja muito boa, acessível. Mas, brincadeiras à parte, nós constatamos que nós tínhamos que dar um viés pensando nesse público, né? E aí, no mês de março, nós criamos o mês da mulher. Por quê? Porque se a gente constatou que o público era fortemente feminino, é porque a gente tinha que dar um viés nisso daí. E o que as pessoas pensam? Hoje, depois que eu comecei a entrar nesse mundo, as pessoas são muito enganadas no arrasta pra cima. Eu fico louco com aquilo. Os meninos, sem barba no rosto, arrasta pra cima, eu vou te ensinar como ficar milionário em 6 meses advogando. Eu falo: cara, tô fazendo tudo errado. Porque não é possível que esse menino num carro conversível, na jacuzzi, tá me ensinando, entende? Só que as pessoas compram coisas instantâneas e fáceis para emagrecimento, para felicidade, para tudo, né? Não quer caminhar. E eu falei: vou criar uma Semana da Mulher de algo real.
E nós eu chamei uma juíza do trabalho, uma juíza federal, uma advogada, uma promotora e uma delegada. Por coincidência ainda, eu tomo liberdade de dizer, porque foi algo que até conversei. Por coincidência, todas divorciadas. Todas divorciadas. Eu falei assim, olha, vocês se importam de comentar que vocês são divorciadas e tal? Porque é uma dificuldade que a mulher enfrenta quando tenta estudar direito, que nós homens não enfrentamos, eu reconheço isso. E muitas mulheres desistem por não saber que dá para chegar, né? Mesmo com a carga que a mulher tem, mais carga que o homem. Isso é óbvio, eu tenho filhas lá. Por mais que eu ajude, minha esposa sempre fala, mas tudo sobra para mim, e sobra. Eu falo, mas não tem como. Mãe acaba tendo mais carga, né? E ela disse, não, tranquilo. E foi muito legal a receptividade, e nós fizemos impulsionamento. Então muita gente de outros estados segue. Por exemplo, eu tenho muito seguidor do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas, Manaus, Maranhão e muitos de São Paulo, capital. Por incrível que pareça, do interior paulista. Como que eu sei disso? Porque as inscrições que nós pedimos para fazer as inscrições, para ter acesso aos vídeos, tá, uma coisa ou outra, a gente vê de onde que é, o DDD e tudo mais. E foi muito legal e nós começamos a trabalhar nesse viés. Então hoje, nós sempre procuramos tratar de temas que falem sobre Maria da Penha, algum caso de repercussão relacionada, porque nós já constatamos que o público é formado na sua grande parte por mulheres. E tem sido muito legal. Aí eu criei um curso chamado 3 em 30. O 3 em 30 é um curso que trabalha de forma intensiva a matéria de 3 meses em 30 dias. É claro que não é para aprender. Quem não estudou até agora não tem milagre. Mas aquece muito. É comprovado que as provas de primeira fase da magistratura, MP, delegado de polícia também, mas principalmente magistratura, MP e OAB, 65% lei seca. Letra de lei. Lógico que na segunda fase, se você já não tiver a concepção, você não vai fazer as dissertativas. Mas o aluno tem que aprender a ir para a segunda, porque às vezes ele tem conteúdo e roda por quê? Não treinou, não treinou, não treinou. E aí nós criamos esse curso. Outros 3 professores que também são do Damásio, professor Abacuque, gênio. O Abacuque é um gênio, não tem outro nome para dar. Paulo Peixoto, fantástico também, e o Diogo Vailate. Nós, em 4 professores, separamos as matérias mais corriqueiras, os assuntos mais exigidos, separamos as questões mais atuais. De todas as áreas. De todas as áreas, especialmente aquelas que seguem tendências do STJ e do STF. E fizemos aulas de 15 minutos, porque nós constatamos que o povo não assiste mais do que 15 minutos. Ele fala isso pra mim, o Thiago sempre fala. Eu lutei muito contra isso. E foi um sucesso. E eu disponibilizei gratuitamente. Está no meu canal. Então tem gente que foi aprovada pelo canal e me mandou. Passei só com o curso de vocês. Isso foi muito legal. Só que para você não comprar seguidores nem nada, então hoje o canal tem 1000 e poucos inscritos. O meu Instagram tem 3.000 e tantos. Mas é um crescimento orgânico. A gente não quer quantidade, a gente quer pessoas que fiquem ali e vão comprando o seu conteúdo. Para quando você lançar um curso, a pessoa ter interesse em. E estamos preparando cursos de prática penal na advocacia. Para quem quer começar, como eu comecei, do zero, e às vezes um curso prático. Não daquelas coisas clichês, daquelas coisas que ocorrem na realidade. Como, por exemplo, não chegar numa delegacia com os 2 pés na porta. Isso não vai te ajudar. As pessoas confundem prerrogativa com falta de educação. Então é bem legal você pegar um jovem entusiasmado e falar, calma lá. Chega na boa, que funciona. Prática penal na advocacia, prática no tribunal do júri. E cursos voltados para áreas específicas, né? Hoje, por exemplo, exatamente hoje, eu estou finalizando com um professor fantástico lá de São Paulo para fazer um curso de principais temas da atualidade de direito do trabalho. Porque eu odeio direito do trabalho. Mas a gente não pode fechar os olhos, que é um tema sempre recorrente. Importante. Importantíssimo.
Tá? Eu não sei. Não é que eu não gosto, eu não sei. Se eu dependesse disso para ter sido aprovado na OAB, foi na risca. Mas a gente não pode fechar os olhos. E é algo que os alunos buscam muito. Tanto para aprovação em concurso, como para quem já está advogando no início e quer saber. E aí nós vamos disponibilizar esse material gratuitamente também. Então a gente tem muito material gratuito para fazer crescer de uma forma orgânica na internet e também para a gente estar vendendo os cursos nas plataformas, vendo no Hotmart, que eu sou habilitado no Hotmart, e está esperando as coisas crescerem, avançarem, e tenho boas expectativas a respeito. Que bacana. E eu vi que o seu curso está trazendo também o André Mendonça, né? Ele só não veio porque ele detectou Covid, né? Era para ter sido terça-feira, né? Na segunda-feira, dia 20, nós receberíamos em Piracicaba o ministro do STF, o ministro André Mendonça, né? Ele foi o último ministro a ser nomeado no STF. Só que na quarta-feira, né? Na parte da manhã nós fizemos ainda a vistoria no local com a segurança do Supremo, toda, que é uma exigência institucional, por questão de segurança dos ministros. E à tarde o assessor me liga e fala: o ministro está com Covid e está dando entrada no Hospital Sírio-Libanês. Meu Deus do céu. Eu vou me internar também, né? Porque tudo pronto. Quase tiveram que me socorrer. Ele falou: vamos acertar uma data nova. Eu já falei: não, deixa eu ver como vai ficar a logística da situação. Mas ele foi muito pronto. Gostei muito. Ele é muito simpático. Quando ele era advogado-geral da União, eu levei os alunos da faculdade. Sim. E recebeu a todos, muito simpático, muito acessível, né? E uma pessoa muito culta. Mas o que eu ouço muito é que é uma pessoa muito humilde, muito acessível, e volta naquilo que nós falamos agora há pouco, sobre a figura do magistrado. Só que se a figura do magistrado, ainda se tratando de Suprema Corte no Brasil, ainda não dá para falar. E acabou ficando para o dia 15 de agosto. Nós mudamos agora, já temos uma nova data, dia 15 de agosto, na CIP em Piracicaba, um evento totalmente gratuito. Tá? Nós só faremos a arrecadação de alimentos, para a gente estar auxiliando o projeto social. Mas vai ser muito interessante. Primeiro que o interior é muito carente de eventos. Eu que tenho escritório também em São Paulo, estudei em São Paulo, tenho muitos amigos lá, eu fico impressionado como a gente tem que ir para a capital ainda hoje. Ó, nós falamos de cidades grandes, Piracicaba, Limeira, Sorocaba, tantos lugares aí. Já fui palestrante em Sorocaba, numa universidade enorme lá, eu nunca tinha ido para Sorocaba. Muito grande a cidade, linda, Araraquara. Então assim, como que a gente não consegue ainda trazer para o interior? E o interior gira tanto dinheiro para esse estado, para esse país. Já pararam para pensar? O interior de São Paulo é riquíssimo. O interior de São Paulo, né, se for pegar o PIB, só do interior de São Paulo, ele supre muitos estados no Brasil. Então como que a gente, aqui, uma comunidade jurídica fortíssima, né? No interior, hoje, nós temos escritórios, Ribeirão Preto. Né, Ribeirão Preto, você vai naquele bairro ali na Ribeirânia, escritórios magníficos que trabalham na Suprema Corte, no STF, na STJ. Então a gente tem que trazer para o interior e através das universidades isso. Os ministros do STF, com essas ações todas, desde o mensalão, eles se tornaram muito populares também, né? Hoje a população sabe o nome de cada um, tem uma opinião a respeito, quebrou um pouco aquela estigma, né? O canal no YouTube é Oscar Cursos e Treinamentos. Porque além dos cursos, nós temos também trabalhado o treinamento, é algo que nós queremos implantar em parceria com as universidades na graduação. Fazer treinos na universidade para os alunos que vão prestar OAB, promovidos pela própria universidade, para que os alunos não tenham que muitas vezes, porque o aluno às vezes ele faz a graduação num contexto que cada um tem sua história, ou com bolsa, ou com patrocínio dos pais, e quando tem que gastar ainda o curso preparatório, a pessoa para por conta disso. Isso é muito comum. E nós temos um projeto de fazer algo personalizado, com um nível de aprovação altíssimo, que a gente possa dar o treinamento para ser aprovado já no 9º semestre, no 10º semestre, e também para jovens advogados. Às vezes, sentar numa mesa de audiência, por exemplo, eu numa audiência criminal, eu sempre sentei na ponta.
A não ser que não seja possível. Mas a maioria dos alunos jovens, dos advogados jovens, não vão ter essa iniciativa. Porque eu nunca... Não tem nenhuma proibição. Então eu sento, sim, no local que eu possa ter acesso à testemunha falando. Senão, onde está a paridade de armas? Eu sento de costas para a testemunha e o promotor de frente? Então, coisas pequenas que às vezes o aluno não sabe como se portar. E é muito difícil. Eu não estou aqui criticando, pelo contrário. Como a gente fica inseguro de entrar na sala do juiz com a perna tremendo, quando você sai da faculdade com uma OAB novinha, cheirando nova e tal, e o juiz fala, parece que sai aquela voz do Darth Vader, né? Assim, pois não, doutor. Parece que começa a subir um enxofre, assim, aquela coisa. Porque fica aquela questão. Então o treinamento é para isso. Então no YouTube é Oscar Cursos e Treinamentos. Se o pessoal puder ir lá e se inscrever, ativar o sininho das notificações para sempre saber quando tem vídeos novos, né? E dar um like, é muito importante para saber que o pessoal está curtindo o vídeo e tudo mais. Tem também o nosso Instagram, Oscar Cursos e Treinamentos, e tem o meu Twitter, @OscarCursos. Quais os principais desafios enfrentados na advocacia que você enfrentou? Eu acredito que a parte financeira eu enfrentei e venci. E tenho vencido. Mas as duras penas. Eu acho que é a dificuldade que a maioria enfrenta. Por quê? Formação. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, no despachante, com meu pai. Então eu tinha horário para entrar, para sair. Eu tinha responsabilidade com prazos, porque documentos de carro têm prazos para providenciar. Então, talvez isso já tenha sido forjado um pouco na minha trajetória. Como lidar com as pessoas, como você aborda as pessoas. Porque as pessoas sentam na nossa mesa e trazem as questões mais íntimas dela. As pessoas sentam na mesa do advogado, elas contam que elas são portadoras de doença, o cônjuge não sabe. Elas contam que mataram, contam que querem divorciar, estão perdendo a empresa, que fizeram algum caixa 2. Coisas terríveis, não vou nem elencar aqui. Eu, por exemplo, advoguei por uma... Há 10 anos atrás, eu advoguei por uma vereadora, que inclusive faleceu recentemente, que era travesti, em Piracicaba. Advoguei para o gabinete dela. E por conta disso, uma avalanche de travestis. E a gente vai conhecendo outro mundo que você não conhece. O travesti não é um... Eu não vou usar a palavra aqui porque hoje em dia tá tudo muito complicado, mas assim, não é um gay que só quer se mostrar, enfim, vamos dizer assim. O mundo dos travestis é um mundo muito louco. Os caras andam armados, os caras lutam muito bem, tanto que o pessoal que para pra tirar onda normalmente sai na pior, né? Movimenta muito dinheiro. E a questão é, como você vai atender uma pessoa dessa? Sem tomar ciência que é um corpo de um homem vestido de mulher na sua frente. Não cabe ao advogado fazer esse juízo de valores, entende? Não? Então essa dificuldade é muito difícil para quem não teve um histórico de vida onde viu realidades do mundo. É por isso que eu estou dando esse exemplo. A pessoa está ali contando. Você não está ali para tomar as informações para satisfazer a sua sevícia, né? Como dizia um amigo meu, para satisfazer a sua curiosidade. Mas como funciona tal coisa? Você tem que perguntar de maneira pontual. Na advocacia criminal, por exemplo, que eu sempre falo, não chame o cliente pelo vulgo. Falo para as advogadas que trabalham comigo. O cliente não é amigo nosso. A gente não frequenta as coisas, nós somos advogados. Então eu sempre chamo pelo nome de documento. Para que ele não tenha liberdade de, em qualquer momento, entender que ele tem certas liberdades comigo, entende ou não? Então eu não dou essa liberdade. Minha liberdade é enquanto advogado. Eu não chamo a cocaína de pó. Porque eu não vendo, porque eu não uso. Eu chamo de cocaína. Cocaína é cocaína, maconha é maconha, crack é crack. O senhor for preso tal dia, senhor José, senhor João. Esse limite é muito difícil. Para a mulher criminalista, pior ainda. Porque a mulher vive num ambiente
que é extremamente machista e patriarcal, chamado jurídico. O ambiente jurídico é estritamente patriarcal. Mesmo com as mulheres, cada vez mais juízes, promotores, delegados, advogados. Então a mulher tem que ter uma linha muito tênue de comportamento, que é difícil para a mulher. Muito simpática, mal interpretada. Muito fechada, quem que ela pensa que é? E nesse contexto, como a mulher vai entrar? Então a dificuldade é, primeiro, como você enxerga a advocacia como negócios? Você tem que enxergar o dinheiro. Você tem que saber lidar com os altos e baixos, como eu já tive. Altos muito altos e baixos muito baixos. Você nunca pode não ir trabalhar no dia que está ruim. No dia que está ruim, você acorda cedo, você põe a melhor roupa, você põe o melhor terno e vai. Porque o cliente não quer saber. Ele já está precisando de amparo. Você é um amparo. Veja, tudo que eu estou falando não é jurídico. É de formação, é de família, é de histórico de vida, é do quanto a vida já te bateu e você aguentou. Do dia a dia. Do dia a dia. Então a constância leva à vitória. Se a pessoa chegar e ver você arrasado, ela não vai deixar o problema dela para você, porque ela já está vendo que você também é problemático. Como que eu vou deixar meu problema na mão de alguém que está pior que eu? Você resolve seus problemas fora do ambiente de trabalho. Então, essa dificuldade, eu acho que esse desafio, ele é muito mais do que jurídico. Né? Você conseguir fazer gestão de contas, gestão financeira e você conseguir separar o cliente de forma que ele se sinta amparado, porém não passe dos limites com o advogado. É importante, Oscar, falar isso, porque não só a sociedade, mas até o estudante, muitas vezes as autoridades públicas costumam confundir o advogado com o cliente, com os crimes praticados pelos clientes, quando na verdade a função do advogado, principalmente o criminalista, é defender direitos, não o fato e não necessariamente a pessoa, mas os direitos das pessoas. Nessa sua militância na advocacia criminal, você já teve problemas de violação de prerrogativas? Muitas. Tive violação de prerrogativas, falo com orgulho, enfrentei todas e fui membro por 3 anos da comissão, eu fui presidente da Comissão de Direito Criminal na OAB Piracicaba, de 2012 a 2015, e fui membro da Comissão de Prerrogativas. Socorri por 3 anos advogados de madrugada, finais de semana, já saí de casamento para socorrer colega, inclusive alguns presos, não no exercício da função, mas fiz questão de acompanhar, porque nós sabemos que quando é advogado preso, as pessoas, né, existe aquela questão de querer. Então nós temos que nos blindar. A advocacia falta corporativismo, que nós invejamos na classe médica, por exemplo, né? Eu não preciso gostar do colega, mas se ele é advogado e está sendo ferido as suas prerrogativas, me diz respeito a mim? Sim. Então, eu já tive, não muitos, mas os que eu tive foram bem fortes. E eu venci todos. Venci por quê? Quando a gente não trabalha de forma errada, a gente não deve nada a ninguém. Então, a gente tem que ter frieza, por exemplo. Já passei situações do magistrado, infelizmente, entrar gritando na sala e eu falar muito calmamente, de uma maneira fria, falar: por que Vossa Excelência está gritando comigo? Ah, porque eu já falei. Não estou perguntando o motivo do assunto. Eu quero... Porque Vossa Excelência está gritando comigo, eu não estou gritando com Vossa Excelência. Ele foi baixando a voz e falou: não, eu sei. Mesmo que o senhor indefira o que eu estou pedindo, acho que o senhor pode falar num tom de respeito, né? Não existe hierarquia entre nós. E aí você vai domando, na verdade, é um ser humano que você está colocando no lugar dele. Não é nem questão mais de... Peraí, você está gritando por quê? E aí o advogado confunde, doutor, muitas vezes, exercer a prerrogativa com a baixaria. E eu vejo muitos colegas engolirem seco porque eles querem ficar bem com as autoridades, em detrimento do exercício da profissão. Então dá para exercer prerrogativa de uma forma firme, sem você ser inoportuno, sem educação, sem errar. Falar: excelência, desculpe, eu estou fazendo pedido aqui. Se Vossa Excelência não atender, eu vou acionar meus direitos, minhas prerrogativas. Tá bom? Obrigado, até mais. Até obrigado, até mais, depois que você confronta a pessoa, é cabível no meio jurídico.
Tá bom? Desculpa, eu vou representar Vossa Excelência. Passar bem, boa tarde. É isso? Não é nada pessoal. Não pode ser pessoal. Porque depois a gente vai encontrar os colegas, promotor, juiz. Boa tarde, Excelência. Boa tarde. Então, isso daí é uma coisa que a gente tem que saber. Prerrogativa não é barraco. Prerrogativa não é baixar o nível. Não, pelo contrário. Vai ter hora que a coisa vai sair do controle, sim. E aí a gente tem que recorrer ao órgão de classe, porque o órgão de classe tem que amparar. Tem que amparar. Não só em época de campanha, como acontece muito. A cada 3 anos fica todo mundo leão, né? Em época de campanha, todo mundo leão e lá. Durante os 3 anos, o advogado normalmente tem que se virar sozinho, como eu me virei várias vezes. O que nós fazemos muito é nos socorrer como amigos. Às vezes, a despeito da instituição, você liga para amigos que correm imediatamente, até porque você está sozinho muitas vezes, né? Na sala da audiência é você, a sua versão que encontra é só você e ninguém vai ficar do seu lado. Coisa esta que as audiências virtuais mudaram bastante, né, o contexto, porque agora está sendo filmado. Na delegacia já não acontece isso. Então, muitas vezes você não está acompanhado do outro colega e você tem que ter um traquejo muito tranquilo, porque se chega ali uma pessoa, principalmente quando a mídia está envolvida. Vocês sabem que atuar num caso que a mídia já deu a sentença é terrível. Então, com relação ao que você perguntou da mídia, da sociedade, falar, eu já não ligo mais. Normalmente o cara que pergunta se eu defendo alguém que mata, ele bebe e sai dirigindo. Normalmente quem me pergunta isso acha normal ir no churrasco, beber o dia inteiro e sair com o carro dele. Isso é crime. Se a polícia parar e fizer o bafômetro, ele vai preso em flagrante. Mas tudo bem, afinal de contas, a cerveja é algo socialmente aceito já, percebe? Então, esses estereótipos nós temos que fugir. Não se discute em mesa de churrasco, para não sair descontentamento. Porque as pessoas sempre pensam que só assalto, roubo, né? Vamos falar assalto, que é uma palavra popularmente conhecida. Assalto, homicídio e estupro. Já reparou que as pessoas sempre pegam esse tripé? Você defende alguém que estuprou? Você defende alguém que matou? Você defende alguém que roubou? Não, eu defendo alguém, por exemplo, que fez uma promessa de pagamento e não honrou, estelionato. Eu defendo alguém, inclusive, que tem empresa e colocou os funcionários em situação análoga à escravidão. Defendo esses daí também. Defendo vários tipos de pessoas, né? Defendo alguém que no exercício público praticou condescendência criminosa, não puniu seu subalterno por questão de amizade, crime de condescendência criminosa. Então, a sociedade tem sua justiça própria. Então a gente não pode cair nessa. Um Estado totalitário não seria interessante para ninguém. Ninguém. É melhor um inocente solto. Aliás, é melhor um culpado solto do que um inocente preso. Sem sombra de dúvida. Oscar, como que a internet, os meios digitais influenciam o direito penal? Nós estamos preparados ou a gente precisa de reformas legislativas? A internet precisa ser urgentemente submetida a uma legislação. Mas ainda eu não vejo uma capacidade do nosso legislativo. O poder legislativo no Brasil, ele faz as coisas de acordo com o interesse. Os interesses, não me cabe aqui dizer quais são, até porque eu acho que são bem evidentes à sociedade. Tá? O interesse é de qualquer natureza, menos coletivo. Digo isso porque eu atuo num caso, inclusive é um caso de grande mídia. Tivemos um julgamento em 2019 e ela foi condenada, a ré, e conseguimos, através de um recurso no Tribunal de Justiça, anular o julgamento e vai ter um novo julgamento em julho, tá próximo. Mas a mídia fala tanto disso que eu estou pedindo o desaforamento para que seja feito numa cidade maior, porque como que você vai tirar um conselho de sentença numa cidade pequena de um caso que a mídia já dá os detalhes que ela quer dar
através da imprensa. A imprensa fala ao povo. O povo é o que vai ser ali, dentre os quais serão sorteados. As pessoas vão julgar. Então, como que você vai fazer? Então, assim, o direito penal está prejudicado? Tá. Eu vou fazer uma coisa arriscada aqui, vou concordar com uma fala do ministro Alexandre de Moraes, bem polêmico, que a internet deu voz aos imbecis. Por outro lado, a gente não pode democraticamente calar a voz dos imbecis, porque os imbecis também têm direitos. Quando eu falo imbecis, eu falo aqui das pessoas não que têm opinião diferente da minha. Eu falo de pessoas que não têm mínima responsabilidade de compartilhar coisas que podem afetar muito o rumo de uma sociedade. Queria agradecer, foi muito bom, muito conhecimento, muitas dicas, muita história, né? Uma história de vida. Parabéns e muito obrigada por ter vindo aqui no Direito e Política. Eu que agradeço muito pelo convite, pela confiança. Quero dizer de coração, talvez você nem saiba, eu tenho uma admiração por você e tenho uma gratidão muito grande, que no início da minha carreira acadêmica você foi a primeira, não uma das primeiras, você foi a primeira pessoa que me abriu uma porta, me recebeu muito bem, e isso é muito importante pra gente. Ninguém imagina, quando você trata alguém bem, você não sabe o quanto a outra pessoa está considerando ser bem tratada e bem atendida. Igualmente o Dr. Tiago, nessa mesma ocasião, foi uma pessoa que me recebeu muito bem, sempre gentil, muito inteligente e um excelente profissional. Obrigado pela oportunidade, espero que em breve nós estejamos juntos, inclusive na palestra do ministro. Com certeza, esperamos vocês lá para estar conversando com o magistrado. Dr. Oscar, muito obrigado, foi um prazer aprender com o senhor. Muito obrigado pela sua audiência, até a próxima semana.